Quantos têm fome e sede do Senhor? Sabe, hoje eu não vim aqui para falar água com açúcar. Hoje eu vim aqui para falar coisas densas para você. Eu tenho meditado muito essa semana sobre isso que eu vou ministrar hoje. E eu fiquei em dúvida muitos dias para saber se a igreja suportaria, o ensino. E Deus falou comigo, não, a igreja está na hora de ouvir isso. Então eu vou compartilhar pérolas que tem ali no livro de Esther para nós. Pérolas que vão edificar sua fé, abençoar sua vida. E eu creio que você vai sair daqui cheio de vida, cheio de fome e sede do Senhor, despertado para o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Então põe a mão no seu coração agora, feche os seus olhos, vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos hoje pela tua palavra, pelo teu banquete. O banquete que o Senhor mesmo preparou para nós. Nós te agradecemos pela palavra do Senhor que é viva, eficaz, poderosa, mais cortante que uma espada de 2 gumes. Pai, eu não sei como que os meus irmãos entraram aqui hoje, mas eu sei que a tua palavra vai operar eficazmente na vida deles, para transformá-los, Pai, e enchê-los de fé, ousadia, intrepidez nesse dia. Eles vão se alegrar muito com a obra de Cristo, que vai ser mostrada, realizada nesse lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei se você chegou aqui um pouco antes de começar o culto, o irmão deu uma ideia maravilhosa, o Inayan deu uma ideia maravilhosa, e a Maiara, uma irmã da nossa igreja, nos abençoou, fazendo um banquete para receber os irmãos hoje no culto. Alguém comeu lá, na entrada? Uma salva de palmas para esses irmãos. Eles chegaram a mim e falaram, pastor, nós temos falado muito de banquete, banquete nas palavras do livro de Esther. O que o senhor acha de fazer um banquete? Eu falei, aleluia, Deus está falando com você, vai lá, organiza aí para a gente. E aí já levantou outra irmã, eu decoro. Então ela foi e decorou para nós, ficou bonita a decoração? Aleluia. Então no final, se você não percebeu, no final passa lá, eu creio que deve ter sobrado alguma coisa para você comer, e também tem um ambiente ali decorado para você tirar uma foto, postar, marcar a igreja, amém? Aleluia. Então irmãos, o livro de Esther, como nós temos estudado aqui, é um livro onde nós vimos que o Senhor, Ele escondeu a sua face. Fala assim comigo, o Senhor escondeu a sua face. Mas por que aconteceu isso? Por que Deus esconde a sua face? E é interessante também, eu não sei se você lembra, na primeira ministração eu disse isso. É um livro de Deus sem o nome de Deus. É um livro de Deus que está na Bíblia, que foi inspirada por Deus, sem ter o nome ali de Deus claramente. Não tem lá escrito D-E-U-S, ou Senhor, ou Jeová. Não existe o nome de Deus ali implicitamente. Mas o nome de Deus vai aparecer de forma acróstica. Nós vamos ver daqui a pouco o que significa essa palavrinha. Mas olha só, por que aconteceu isso? Eu preciso que você se lembre. O povo de Deus, eles tinham a sua terra, a sua herança. Moisés tira o povo do Egito e os leva para ir para a sua herança, Israel. Josué introduz o povo na herança. Mais tarde nós vemos que reis se levantam. Davi se levantou, Saul se levantou antes dele, mas depois Davi é ungido por Deus para ser rei. Mas mais tarde nós vemos que a nação vai se perdendo, e constantemente vai abandonando o Senhor, vai rejeitando o Senhor, vai se virando as costas para o Senhor, a ponto de acontecer o que foi profetizado lá em Deuteronômio, capítulo 31, verso 18. Olha o que diz o texto lá em Deuteronômio, capítulo 31, verso 18. Deus está falando aqui com Moisés de coisas futuras, longínquas, que iam acontecer talvez centenas de anos depois daquele momento, a respeito do povo de Deus. Olha o que Deus está profetizando e falando com Moisés: esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. Veja, esse momento aqui do livro de Esther, o povo de Deus está debaixo de um exílio. Ele está sendo escravizado por outra nação. E eles só foram escravizados e levados para um exílio por conta que eles foram atrás de outros deuses. Nós sabemos que não existem outros deuses, mas nós sabemos que podemos fazer coisas, deuses, na nossa vida. A Bíblia diz que então o povo por diversas vezes rejeitou o Senhor e foi atrás de outros deuses. Em consequência disso, o povo foi exilado, foi levado para a Babilônia, tirou-se de Jerusalém, a cidade da paz,
Jerusalém significa cidade da paz, ou paz, Shalom. Jerusalém é a cidade da paz. Eles foram levados cativos da paz para Babilônia. Se você for procurar aí no nosso canal, aqui do YouTube, você vai ver que há um tempo atrás eu fiz um estudo a respeito do mundo. O mundo é tão grande que ele, na Bíblia, tem 3 símbolos. Fala comigo, 3 símbolos. Egito é um símbolo do mundo. Gomorra, Sodoma, é um segundo símbolo do mundo. Mas Babilônia é o terceiro e pior símbolo do mundo. A Bíblia fala então que o povo de Deus está preso na Babilônia. Babilônia é tão ruim que lá em Apocalipse você vai ver que existe a grande Babilônia. Não existe o grande Egito, não existe a grande Sodoma, mas existe a grande Babilônia, porque é o modelo de mundo que vai se expandir no final dos tempos é a Babilônia. E é interessante então que o povo agora está exilado, preso na Babilônia. Babilônia, para que você entenda, significa lugar de confusão. Fala comigo, confusão. Então, porque o povo rejeitou a Deus, virou as costas para Deus, eles foram tirados da paz e levados para a confusão. Isso aqui é um princípio espiritual. Talvez sua casa hoje está debaixo de confusão. Sua vida espiritual hoje está debaixo de confusão. Hoje é dia de voltar para a cidade da paz. Hoje é dia de você retomar para Jerusalém de Deus. E a Jerusalém de Deus, na verdade, não é uma cidade, é uma pessoa. É o príncipe da paz, que tem poder de te tirar de toda a confusão e te levar de volta a viver a paz, que excede todo entendimento. Então essa é a realidade desse povo. Esse povo está exilado nesse lugar. E o livro de Esther acontece nesse contexto, aonde Deus não aparece. Inclusive no primeiro culto sobre o livro de Esther, eu disse para vocês, Esther, na língua persa, significa estrela, mas na língua hebraica significa esconder a face. Esconder a face. A atriz principal do livro tem um nome que aponta para o que Deus está fazendo, conforme Deuteronômio. Ele está escondendo a face do seu povo, mas não quer dizer que Deus não esteja agindo. E aqui tem outro princípio espiritual. Não é porque você não está vendo Deus agir, que Ele não esteja agindo na sua vida. Mas eu preciso te dizer também, hoje nós não somos como esse povo. Você não está exilado, porque a Bíblia fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês são o quê? Livres. Você hoje não está sendo escravizado, você não é como esse povo exilado. Na verdade, você é livre, livre, livre para servir o Senhor. Livre. Mas isso aqui serve de advertência para mim e para você, para nos mostrar que nesse momento Deus escondeu a face do seu povo, mas não desamparou o seu povo. Nós não podemos passar por isso mais, porque hoje nós temos o Senhor Jesus Cristo. Na verdade, a face de Deus foi revelada a nós, a Bíblia diz. E a face de Deus é estampada na face de Cristo. A glória de Deus é estampada na face de Cristo. Certa vez os discípulos chegaram em Jesus e falaram: mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus falou o que para eles? Tenho estado convosco todos os dias. Como assim me mostra o Pai? As obras que eu faço, as obras do Pai que está em mim. Vocês estão olhando para mim? Vocês vão ver o Pai. A face de Deus foi revelada em Cristo Jesus para nós. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz então que Deus permitiu que esse povo fosse exilado na terra da confusão. E lá na terra da confusão nós vamos ver Deus agindo e trazendo de volta o seu povo para a cidade da paz. Mais tarde você vai ver que não só Esther está nesse lugar, Daniel, alguém já ouviu falar do profeta Daniel? Está nesse lugar. Esdras, Neemias saíram desse lugar e foram reedificar a casa de Deus e a cidade de Jerusalém. Nós vemos então que ali existem grandes homens e mulheres de Deus sendo usados nessa temporada, nesse momento. Sabe, Deus está levantando muita gente no nosso meio.
gente que tem visões, como Daniel, que tem sabedoria, como Daniel, né? Gente que reina em vida, como Esther, gente que edifica a casa de Deus, como Esdras e Neemias, edifica os muros da cidade da paz. Eu profetizo sobre essa igreja, que Deus está levantando gente com essa estipe, com esse coração, em o nome do Senhor Jesus. Eu não sei se você sabe, Daniel estava lá na Babilônia, e lá ele recebeu visões de coisas futuras, de Apocalipse. Inclusive, o livro de Apocalipse, a base dele é o livro de Daniel. Daniel foi usado grandemente por Deus, Esther foi usado grandemente pelo Senhor, Esdras, Neemias foram usados grandemente pelo Senhor. Você vai ser usado também grandemente pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus. Continuando então o estudo do livro de Esther, nós vemos aqui que, apesar de Deus não aparecer claramente, e alguns, ao lerem o que está acontecendo aqui, alguém de fora, ao ver o que está acontecendo aqui, vão achar que é fruto do acaso, vão achar que é fruto de alguma sorte que tiveram aquele povo. Mas a Bíblia chama de sorte e acaso Jesuscidência. Não tem lá escrito Jesuscidência na Bíblia, viu, irmãos? Mas fica claro para nós que é a interferência de Deus protegendo o seu povo. É a Jesuscidência, a coincidência divina. Você vai ver então que, por conta de um momento em que a rainha Vasti, ela rejeita o rei, Deus entra nesse momento para estabelecer o seu reino através de Esther. Na rejeição de Vasti, nós vemos Deus agindo. Preste atenção, olha aqui para mim. Vasti é só um símbolo de Adão e Eva. Adão e Eva rejeitaram o Senhor ao aceitarem a comida que a serpente dá. Naquele dia, então, Deus entrou na história e trouxe o Jeová Jireh, o Deus que proveu um animal para que a história do homem fosse reescrita. Da mesma maneira, Deus agora está agindo aqui na história. Através da vida de Vasti, ela rejeita o rei. Deus vem e estabelece agora a rainha, estabelece agora o livramento do seu povo. Interessante que o problema nem havia acontecido ainda. O mal, o dia mal nem tinha acontecido ainda, mas Deus já havia enviado provisão para superar o dia mal. Talvez você está me olhando aqui agora e está passando por um dia mal, mas deixa eu te dizer algo, Deus já enviou a palavra de provisão para você passar pelo dia mal. Sabe, a Bíblia fala dia mal, mas Pedro, 1 Pedro diz dias felizes, porque dia mal é o que a Bíblia define, não está dizendo que não vai ter. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci Babilônia, eu venci o mundo, Jesus disse. Porém, o que Deus tem reservado para nós são dias felizes, porque Jesus diz, eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância, e a vida em abundância aqui não é para a eternidade, simplesmente, é para hoje, é para a glória, é para esse momento da sua vida, para esse momento do seu casamento, é para esse momento com os seus filhos, é para esse momento dos seus sonhos em Deus, é para esse momento do seu trabalho, é para esse momento da sua vida aqui nesse país. Você vai irradiar vida e vida em abundância, independente das circunstâncias. Essa é a obra que Jesus alcançou para mim e para você, que é para a eternidade, mas é para hoje. Sabe, um comentário, quando Deus aparece para Moisés, ele não fala assim, eu era, ele fala, eu sou. Ele não fala, eu vou ser, Moisés, não, eu sou. Ele não fala, olha, aquele dia quando vocês saírem do Egito, eu vou ser o Senhor. Não, eu sou. O eu sou quer dizer o quê? Que é hoje, é agora, é presente, é Deus presente, é Deus agora, comigo, com você. Ele é o eu sou. Mas nós vemos aqui então, para que eu não saia da pregação, do ensino, da palavra, aleluia. Sabe que o seu amém, o seu aleluia me motiva, viu? Ele me motiva a ir mais longe. Eu posso vir com o básico, mas o extra vem com aleluia e glória a Deus para Jesus. Presta atenção. Aleluia, aleluia. Olha só. Eu disse para vocês que o nome de Deus não aparece claramente, mas ele aparece de forma acróstica. Está projetando? Aleluia. Próximo slide. Vamos falar do acróstico. Para você entender, em hebraico,
o nome de Deus para os judeus é um nome impronunciável. É impronunciável por quê? Porque a mentalidade deles era de escravidão, então eles tinham medo de Deus e não pronunciavam o nome de Deus. Mas hoje a sua mentalidade é de filho. Filho chama seu pai. Filho não tem medo do pai. Então eles ficaram com tanto medo de Deus, consideraram o nome de Deus santo, e é santo. Colocaram um lugar tão elevado, mas elevado com medo. Lugar elevado com medo você não tem acesso. Lugar elevado com amor de filho, você acessa a qualquer hora. O problema é que eles se colocaram nesse lugar tão elevado, mas cheio de medo, e medo não procede de Deus, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, que eles esqueceram como que se pronuncia o nome de Deus. A tal ponto que eles esqueceram. Não sabiam chamar mais pelo Senhor. E aqui, na nossa língua, é YHWH, a nossa língua. Mas em hebraico é Yud, Rei, Vav, Rei. Fala comigo, Yud. Vou te ensinar hebraico hoje, hein? Yud, Rei, Vav, Rei. Então, na língua hebraica, se pronuncia dessa maneira. Se tiver algum judeu aqui, me ajude. Deus me prometeu que vai me dar os judeus dessa região. Aleluia. Eu creio. Como eu disse para vocês, aparece de forma acróstica esse nome. Yud, Rei, Vav, Rei. YHWH. Que são letras do alfabeto hebraico. Que não se escreve assim. Assim só para você entender. Mas não se escreve assim. Você vai ver, daqui a pouco eu vou projetar. Parece um monte de rabisco na nossa cabeça. Porque a gente não entende. Mas, se você abrir o livro de Esther, no original, na linguagem hebraica, em hebreu, escrito em hebraico, né? Esther, capítulo 1, verso 20. Essa é a primeira vez que aparece o nome de Deus de forma acróstica. Tem como você projetar aqui aquela palavra amor? Você colocou esse slide? Aleluia. Para você entender o que é um acróstico. O acróstico é aquela brincadeira que você fazia quando você era adolescente. Talvez quando você era uma criança, ou até mesmo lá na escola. Na escola, provavelmente você fez isso. Você escreveu lá amor. Aí A de ainda. M de mais. O de orarei. E R de receberei. Então, esse é um acróstico que eu fiz aqui só para você entender. A palavra acróstica aqui, ela forma uma outra palavra de frases, pegando a primeira letra de cada frase. Entenderam o que é um acróstico? Sim? Aleluia? Isso é um culto de ensino. Eu preciso que você responda para mim aqui. Sim? Então, o nome de Deus aparece de forma acróstica. Isso é impressionante. Que ele não aparece em qualquer momento. Ele aparece nos momentos principais do livro de Esther. Isso é impressionante. Eu fico maravilhado pela palavra de Deus. Eu fico apaixonado pela palavra de Deus. Inclusive, eu vou fazer um comentário aqui para você. Nós vamos começar os cursos da igreja. Terça-feira, 7h30. Olha, você tem que ter fome e sede para estudar a palavra. Esse tipo de pregação aqui eu não faço aqui no púlpito, eu faço no seminário. Mas eu quis fazer aqui hoje para te estimular a fazer o seminário conosco, para fazer os cursos da igreja conosco, para fazer o curso de treinamento de líderes. Então você tem que ser apaixonado, o cara que estuda, que ama a palavra, que medita na palavra. E é meditando e estudando que você vai ver essas coisas. Então nós vemos que no livro de Esther, de forma acróstica, ali no capítulo 1, no verso 20, quando se diz, projeta por gentileza, quando se diz lá, mulheres deverão honrar o seu marido. As mulheres deverão honrar o seu marido. O que está acontecendo aqui nesse momento? Vaxi rejeitou o rei. Levantou-se um sábio e disse o seguinte: olha, rei, se o senhor não fizer nada, todas as mulheres do reino vão repetir o que Vaxi fez, vão desonrar o marido. Por isso então, levanta outra que possa assumir o encargo dela. Porque as mulheres devem honrar os seus maridos. Fala assim, mulheres, devem honrar os seus maridos. Aleluia, irmãs. Esse é um livro contra o feminismo, viu? Você vai ver o tempo inteiro que é contra o feminismo esse livro. Você vai ver o padrão de Deus sendo estabelecido. Mas quando aparece essa frase,
no original, em português você não vai ver isso com certeza, mas no original aparece a seguinte palavra, projeta por gentileza. Aparece essas palavras em hebraico. Vocês estão vendo essas palavras em hebraico? É confuso, não é? Quem nunca viu? Eu não sei se você sabe, o hebraico ele não se lê da maneira que nós lemos em português. O hebraico se lê de como? De trás para frente. A maneira correta de ler o hebraico é de trás para frente. As palavras que aparecem aqui em amarelo são as primeiras palavras. Então, as primeiras letras, desculpa. Então nós vemos ali Vav, Rei, Vav, Rei, Yud. Que quer dizer o quê? Preste atenção aqui agora para você entender. Eu não falei para vocês que o nome de Deus é Yud, Rei, Vav, Rei? Sim ou não? Yavé. Vamos comigo? Repete. Yud, Rei, Vav, Rei. Esse é o nome de Deus no original, em hebraico. Ok? As letras do nome de Deus. Mas aqui está aparecendo de forma invertida. Por que está aparecendo de forma invertida? Eu vou te explicar. O nome de Deus aparece 4 vezes no livro de Esther. Quantas vezes, irmãos? 4. 2 vezes de forma invertida, 2 vezes da forma correta. As 2 vezes que aparece da forma invertida, o inimigo está agindo. O inimigo está agindo e Deus está reescrevendo a história. As 2 vezes que aparece da forma correta, Deus está agindo perfeitamente. E Deus está estabelecendo a sua vontade. É impressionante que até esse detalhe, Deus está querendo nos mostrar e nos ensinar algo. Aqui, nesse momento, com essa frase, os maridos devem honrar, as mulheres devem honrar os seus maridos. Com essa frase, as primeiras letras aparecem então o nome de Deus invertido, de trás para frente. Porque Deus agora vai reescrever a história. Preste atenção, olha aqui para mim. Talvez você chegou aqui hoje como alguém que precisa reescrever a sua história. Sabe, os homens lá fora, a coisa que eles mais desejam é ter uma oportunidade de começar de novo. Esse é o sonho de todo homem lá fora no mundo. Uma oportunidade de acertar novamente o casamento, de acertar novamente com os filhos, de acertar novamente no trabalho, na vida. E eles não têm essa esperança que nós temos. Por causa de Cristo, a nossa história está sendo reescrita novamente. Porque a Bíblia fala que o homem pecou e carece da glória de Deus. Mas nós encontramos o Salvador dos nossos pecados. E a partir daí, então, a nossa história está sendo reescrita. O inimigo tentou contra as nossas vidas. O inimigo quis nos destruir através do pecado. Mas Jesus entrou na história. E apesar de nós não entendermos muito a sua obra, está invertido para nós. Mas nós só cremos. E quando cremos, Ele abriu os nossos olhos e o nome dele se tornou perfeito para nós. Essa é a obra que nós vemos aqui no livro de Esther. No momento chave. No momento em que o inimigo iria se levantar para destruir o povo de Deus. Deus agora começa a reescrever a história. Então essa é a primeira vez que aparece Yavé. Vamos repetir? Yud. Vamos lá, classe. Vamos de novo? Yud, Rei, Vav, Rei. Vamos de novo? Yud. Essa igreja sabe hebraico. Meu Deus do céu. Aleluia. Nós vemos então que Deus está reescrevendo a história. O segundo momento, eu não vou colocar novamente aqui em hebraico, porque não vale a pena nesse momento, por causa do tempo. Mas se você quiser aprofundar depois, eu te mando. Você me procura. Mas vou te mostrar os momentos que o nome de Deus aparece. De forma acróstica novamente. A Bíblia fala, lá em Esther capítulo 5, verso 4. Esther capítulo 5, verso 4. Esse momento aqui, da história no livro de Esther, já havia feito-se um decreto para destruir o povo de Deus. Esther está jejuando por 3 dias. 3 dias sem comer e sem beber. E pediu para o povo orar com ela. E ela então tem a ousadia de entrar diante do rei. E falar para o rei o seguinte:
rei, eu te peço, venha participar comigo do banquete. A Bíblia fala que nesse momento o rei já tinha falado para ela o seguinte: Esther, qual que é o seu pedido? Eu te dou até a metade do reino. E um detalhe, ninguém poderia entrar na presença do rei sem ser convidado. Esther, de forma ousada, entra na presença do rei, toca no cetro de justiça. No culto passado eu expliquei isso. E ela é aceita diante da presença do rei. Depois de receber essa direção do rei, de poder pedir até metade do reino, o que ela pede? Vamos comer junto. Vamos participar de um banquete. Eu pergunto para você, sua vida está por um fio. Você está passando por uma dificuldade terrível. E você está diante do rei. O que você, diante de uma proposta dessa, ia pedir para o rei? Salva a minha vida. Me ajuda nessa área. Mas o que ela falou para o rei? Vamos comer, vem participar do banquete do vinho comigo. Lembre-se, o vinho na Bíblia não está ali por um acaso. Vinho é um símbolo do sangue do Senhor Jesus Cristo. Aqui tem um princípio espiritual para mim e para você. Todas as vezes que você está passando por dificuldades, por problemas, momentos difíceis na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na sua vida familiar, qualquer área da sua vida, porque Jesus é o Salvador não é só do inferno, Ele é o Salvador de qualquer área. Todas as vezes que você estiver passando por esses momentos, venha participar do banquete do rei. Venha participar do banquete do vinho. O banquete do vinho acontece todos os domingos aqui, no final nós vamos participar dele. Quando você celebra o vinho, o sangue, a obra consumada de Jesus, o sangue derramado pelos seus pecados e pelos meus pecados, você vai ver o livramento do rei na sua vida, nessa área. Essa é a proteção divina para nós, filho. O banquete do vinho é a proteção divina, é a ceia. É a ceia que nós celebramos. Nesse momento então, quando está escrito, respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei e Amã. Quem que é Amã na história? Alguém lembra quem é Amã? Amã é o inimigo do povo de Deus. Amã é o adversário do povo de Deus. Quem é conhecido na Bíblia como adversário? Fala assim comigo: Satanás. Satanás, a Bíblia define ele como o nosso adversário. Adversário. Amã é uma figura do diabo. Amã é uma figura de Satanás. E agora está sendo convidado para participar do banquete do vinho junto com o rei. O rei aqui nós já sabemos, é o rei Jesus, é um símbolo do rei Jesus. E aí nós vemos o salmo dizendo o quê? Preparas-me uma mesa na presença do meu adversário, dos meus inimigos, e transborda o quê? O meu cálice. O cálice é o cálice do sangue, do vinho, e meu cálice transborda. Aleluia. Você percebe que o salmista escreveu está acontecendo aqui agora, e que na realidade é a nossa realidade espiritual, porque o Senhor com o seu sangue preparou para nós um banquete espiritual, e falou: todas as vezes que você tomar e beber deste cálice, toda vez que você comer deste pão e beber deste cálice, faça isso em memória de mim. Por que em memória de mim? Porque através disso, você tem vitória sobre os seus inimigos. Por isso o acusador hoje não pode te acusar. Por isso o adversário hoje não pode tramar contra a sua vida, porque se ele tramar, ele vai cair. E é interessante que nesse momento aparece mais uma vez o nome de Deus, num momento chave, decisivo, que se Esther não for atendida, o povo vai ser destruído. Mas nesse momento chave e decisivo, nós vemos Deus agindo na história do povo de Deus. Em momentos chaves e decisivos, mesmo que você não veja, Deus está trabalhando no bastidor da sua vida. Ele está trabalhando aonde você não vê, e Ele está te favorecendo, assim como Ele favoreceu Esther. Todas as vezes que Esther chegou diante do rei, a Bíblia fala que ela encontrou favor diante do rei. Da mesma maneira, hoje você tem favor diante do seu rei. Essa é a segunda vez que aparece o nome de Deus. Yud. Não, vamos juntos, gente. Yud. Aleluia. Glória a Deus. A terceira aparição está lá em Esther, capítulo 5, verso 30. Vocês me dão autorização para ir um pouquinho a mais hoje?
Esther capítulo 5, verso 13, desculpa. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto vira o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Preste atenção. Mais uma vez aqui o nome de Deus aparece de forma acróstica nessa frase. Na língua hebraica, no original, não aqui, em português. Está claro isso? Mais uma vez aparece. Mas que momento é esse? Preste atenção, o momento anterior, Amã foi convidado por Esther para participar do quê? Do banquete. Ele se sentiu como? Nossa, eu sou honrado. Nossa, a rainha gosta de mim. Eu estou sendo honrado diante do rei pela rainha. Ele chegou em casa, se você for ler e lembrar, aqueles que leram, ele chegou em casa, chamou sua esposa, seus amigos, e começou a contar das suas glórias, e contou ainda mais o seguinte, que a rainha havia o convidado para um banquete, só ele e o rei. Ele se sentiu muito honrado, mas ele disse essa frase no final, que me adianta essas coisas todas, ser honrado pela rainha, se o judeu Mordecai, quando eu passo, ele não se prostra diante de mim, ele permanece sentado à porta do rei. Ele disse isso. Quando ele falou essa frase, o nome de Deus apareceu, de forma acróstica. Aqui vai acontecer uma coisa extraordinária agora, extraordinária, aonde Deus se manifesta, mesmo que você não veja, coisas extraordinárias acontecem. A Bíblia vai nos mostrar daqui para frente, que a esposa de Amã, mulher sábia, falou assim, constrói uma forca, para matar Mordecai, porque só assim você vai ficar feliz, e ele mandou construir a forca, mal ele sabia que a forca era para ele mesmo. A partir desse momento, a Bíblia fala, que o rei não conseguiu dormir à noite, perdeu o sono, talvez é porque Deus está querendo falar com você. A Bíblia diz que o rei não conseguindo dormir à noite, ele falou para os seus servos, vamos ler as crônicas do reino, e por uma jesucidência, ele abre a página das crônicas do reino, e cai logo aonde? Aonde Mordecai, tio de Esther, primo de Esther, e tio, aonde ele tinha salvado o rei de um ataque terrorista, e aí no final que lê a história a respeito de Mordecai, o rei fica encucado e pergunta, o que foi feito para honrar esse homem que me salvou? E o cronista disse, nada foi feito. Por que aconteceu isso exatamente nesse dia? Um pouco antes aparece o nome de Deus na história, porque Deus está agindo na história do povo dele. Deus está agindo na sua história, filho. Deus está agindo na sua casa, você não está vendo, mas Ele está agindo. Ele está agindo na sua vida, lá no seu trabalho, Ele está agindo em seu favor, Ele está te protegendo, você não sabe o tanto de coisa que Ele te livrou essa semana, mas Ele te livrou, você nem viu, mas Ele te livrou, tem coisas que você só vai entender mais tarde, mas Ele está te livrando, Ele está te conduzindo, Ele está conduzindo os seus pés, seus passos. Mas olha que interessante, por que Mordecai estava furioso, que inclusive o nome, desculpa, Mordecai não, Amã, estava furioso com Mordecai. Inclusive Amã significa furioso. Por que ele estava furioso com o homem de Deus? Porque o homem de Deus não se prostrava, nem se levantava. Você tem que aprender a não se prostrar diante dos seus inimigos. E seus inimigos não são de carne nem sangue. Seus inimigos são principados, potestades e dominadores do ar. Nesse mundo tenebroso, diz a palavra. Além dele não se prostrar, ele não levantava da posição de descanso. O diabo, ele fica furioso quando você não levanta da posição de descanso. Pastor, o que é isso? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se você está passando por um momento de aflição, de angústia, um problema que você não consegue resolver, qual que é a sua tendência? Ficar ansioso, preocupado, o que eu tenho que fazer? E agora, como que eu vou conseguir? Como que eu vou, essa lei nova, e agora como é que eu vou ter meu green card? E meu trabalho, e agora o que eu faço? O diabo faz festa quando você faz isso, porque você levantou da posição que Cristo já te estabeleceu. Cristo te estabeleceu nas regiões celestiais, assentado com Ele. É
Essa é a posição de descanso. Aquele que reina em vida é aquele que está assentado com Cristo. Se você levanta, você está agindo e Deus para de agir. Mas se você se assenta, descansa, confia, Ele age em seu favor. Mordecai aprendeu isso, ele não se levantava diante de Amã. Ele permanecia sentado. E ele não se prostrava. Jesus, quando ele foi tentado no deserto, qual era a proposta de Satanás? Se prostrado, me adorares, te darei os reinos desse mundo. Da mesma maneira, Jesus não se submeteu ao diabo. Ele disse algo: somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto. Somente a Ele. Então você não tem que adorar e nem se prostrar diante de nenhuma circunstância, seja boa ou ruim. Somente adorarás o Senhor teu Deus. E a Ele vai fazer isso aqui, prestar culto. Nós estamos prestando culto ao Senhor nosso Deus. A Bíblia nos mostra que no outro dia de manhã, isso é extraordinário. Porque a Bíblia fala que Deus ri e zomba dos seus inimigos. Amã já estava com o coração para fazer o mal contra Mordecai, matar ele. No outro dia de manhã o rei chega, e Amã está lá no jardim do palácio. Ele manda chamar Amã, e ele pergunta para Amã: Amã, o que o rei tem que fazer aquele que ele quer honrar? O que Amã pensou nesse momento? Sou eu, o rei quer me honrar. Ontem a rainha já quis fazer um banquete para me honrar, junto com o rei. E o rei agora, a primeira coisa que ele fala comigo é sobre honrar. Deus não é. O rei quer me favorecer. E ele pega e vira para o rei e diz: olha, dá o cavalo do rei para essa pessoa. Dá as vestes do rei para essa pessoa. Coloca a coroa do rei na cabeça dessa pessoa. E faz uma passeata diante de todo mundo, aonde alguém diga: assim se fará aquele que o rei honrar. O rei falou o quê? Pois bem, Amã, faça isso com Mordecai. Eu queria estar lá para ver a cara do Amã. Eu queria estar lá nesse dia. Mas isso aqui também não está aqui por um acaso. No dia que o rei quis te honrar e me honrar, filho, ele nos deu a autoridade dele, coroa. Ele nos deu as suas vestes de justiça. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Recebemos a veste do Cordeiro. Ele nos deu o seu cavalo, que fala do seu sustento, da sua força para guerrear. E ele nos colocou diante de uma plateia, aonde os anjos dizem: uau, o que Jesus fez na vida desse povo, o que o Senhor fez na vida desses homens. Veja, o Senhor já nos colocou nessa posição. Pela quarta vez, eu não estou encerrando. Se você não disser amém e aleluia, eu vou continuar. A quarta aparição do nome de Deus está lá em Esther capítulo 7, verso 7. Foi o dia que a coisa ficou feia para Amã. Nesse momento, o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther. Preste atenção. O que Amã mais queria que Mordecai fizesse? Se prostrasse aos seus pés. O que Amã está fazendo agora diante da mulher de Deus? Prostrado está aos pés da rainha Esther. Para mostrar o quê? Que os nossos inimigos estão debaixo dos nossos pés. Mas agora, nessa frase, no hebraico, no original, pois viu que o mal contra ele já estava determinado. Aparece aqui então, nessa frase, o nome Yud. Cadê, irmão? Vocês tomaram café hoje, não? Vocês não ficam empolgados, não? Eu fico empolgado. Apareceu o nome então Yud, Yavé, Y, né? W, H, W, H. Obrigado. Aparece aqui novamente de forma acróstica, só que da maneira correta. Como se lê? Para mostrar o quê? Que Deus está agora agindo diretamente contra o nosso inimigo. Antes Deus agiu nos bastidores contra o nosso inimigo, mas agora Deus está agindo diretamente contra ele, e agora o tempo dele foi encerrado. A forca que ele mandou construir,
agora ele mesmo vai ser enforcado. E Esther reina em vida. Eu consegui ainda extrair mais algumas coisas desse livro. Se você me der mais 10 minutos, eu consigo compartilhar com você. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que vai edificar a sua fé. Sabe, no livro de Cantares, gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Cantares, de Salomão, no capítulo 6, verso 8, diz algo. 60 são as rainhas. Quantas rainhas são? 80 as concubinas. Quantas? E as virgens não tem conta. Isso aqui está falando do harém de Salomão. Salomão é a figura de Cristo. As esposas, concubinas e virgens de Salomão é uma figura da igreja. Vocês estão comigo, gente? O alvo que nós temos pelo Espírito Santo de Deus é sermos rainha, sermos homens e mulheres investidos de autoridade. Mas o texto aqui está dizendo algo, e não está aqui por um acaso. É algo simbólico, porém tem princípios espirituais envolvidos aqui por trás que Deus quer nos ensinar. Concubina compartilha da intimidade, mas não compartilha do trono. Concubina compartilha da intimidade, mas não do trono. A igreja hoje está cheia de concubinas, que não compartilha do trono. Tem intimidade com Jesus. Eu oro lá no meu quarto, mas no dia de se reunir como povo de Deus, não conhece a autoridade. Não se submete à autoridade. É apenas uma concubina. Virgens, aponta para o quê? Para aqueles homens e mulheres que foram salvos, mas não conhecem a presença de Deus. Não se relacionam, não têm intimidade com a presença de Deus. Qual é a maior quantidade? É de rainhas? Não, é a mesma realidade hoje. Muitos ainda não são como Esther. E o meu convite para você é ser como Esther hoje. Reinar em vida. Nós precisamos das Estéres, que libertam o povo, que intercede pelo povo, que edifica a casa e o reino de Jesus. Nós vemos aqui que é em menor quantidade as rainhas. Por quê? Rainha, ela não só compartilha de intimidade, mas ela compartilha o trono. O alvo do Senhor é que você venha compartilhar do seu trono. Mesmo porque Jesus disse, não temeis ao pequenino rebanho, porque o Pai se agradou em vos dar o seu reino. O rei de Esther quis dar 50% do reino para ela, mas o Pai se agradou em dar o reino inteiro para você, em Cristo Jesus. Outra pérola que nós vemos aqui, podemos aprender aqui, é o nome de Deus. Podemos usar desse aprendizado para aplicar a vida de Abraão e a vida de Sara. Qual que é o nome de Deus mesmo, irmãos? Yud. Preste atenção. O alfabeto hebraico, ele não só tem letras, como as letras também simbolizam números e imagens. O que é isso? Um exemplo, só para você entender. O A é igual a 1, o B é igual a 2, o C é igual a 3, o D é igual a 4, e assim por diante. Ficou claro? Yud é a letra de número 10. Rei é a letra de número 5. Vocês entenderam ou não? Vou repetir. Classe, pay attention here. O alfabeto hebraico, ele é carregado também por função numeral. Ele é também equivalente a números. É como se no nosso alfabeto, o A fosse igual a 1, o B igual a 2 e assim por diante. A letra Yud é numeral 10. Também é a letra Yud, ou Y, para ficar fácil o seu entendimento. A letra Rei é numeral 5. Claro isso? Entenderam? Ok. A Bíblia fala que, em determinado momento, Abraão com 99 anos de idade, Deus aparece para Abraão, e ele faz uma aliança com Abraão. Ele fala para Abraão o seguinte: Abraão, a partir de hoje, o seu nome não será mais Abrão,
seu nome será Abraão. Abra o quê? Rão. O que Deus fez agora? Tirou o H, para você entender, que é o número 5 do seu nome, o rei. Ele tirou o rei do seu nome e deu para quem? Para Abraão. A partir desse momento, Abraão se tornou pai de nações, pai de multidões, se tornou frutífero, muito frutífero. Porque quando Deus entra na sua vida, você se torna assim como Abraão. Lembre disso. Deus colocou o nome dele sobre você, sobre a sua casa. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Ele colocou esse nome sobre a sua vida. Mas ele não mudou só o nome de Abraão, com 99 anos. Ele mudou o nome de quem também? Sara. E como que Sara chamava? Sarai. O I final de Sara, em português, é em hebraico, Yud. E Yud é o número o quê? 10. 10 te faz lembrar o quê? 10 mandamentos. Te lembra do quê? Da lei. Deus tirou o Yud do nome de Sara e colocou o rei no nome de Sara. Deus tirou a lei e colocou o número 5. Número 5 na Bíblia é um símbolo do quê? Da graça de Deus, do favor de Deus, da misericórdia de Deus. No dia que Deus tirou a lei e colocou a graça, o que aconteceu com o ventre de Sara? Frutífero. Com 89 anos ela foi rejuvenescida, ela foi curada. No dia que você tira a sua obra da lei da sua vida e entra a relacionar-se com Deus através da graça, da obra consumada, frutificação, cura, brota no seu corpo. Aleluia. Essa é a segunda pérola. São só mais 2. Está acabando. Terceira pérola, que a gente pode extrair também desse assunto. Tem um slide aí? Próximo. Aleluia. Volta. A palavra Yud, Rei, Vav, Rei. Lembra dela? Ela pode ser letras, pode ser números, mas pode ser também o quê? Símbolos, imagens. Yud é um símbolo de um prego ou de um gancho. Rei é o símbolo da mão. Toda criancinha lá em Israel, ela sabe disso. Ok? Nós é que não sabemos. Inclusive ontem eu liguei para um amigo meu, ele é expert em hebraico, e eu fui checando com ele. Eu perguntava, sem ele saber que eu sabia, para checar se isso era uma realidade. E ele me respondeu da maneira como eu tinha aprendido, quando estudei e meditei nessa palavra. Olha que interessante, Yud é um símbolo de um prego. Rei é um símbolo de uma mão. Yud é um símbolo de um prego. Rei é um símbolo de uma janela. Então vamos lá? Yud é o símbolo do que, irmãos? Prego. O rei é um símbolo de uma janela. É um símbolo para você olhar para fora, ou olhar algo. E Vav é um símbolo de uma mão. E depois, rei novamente, que é um símbolo de uma. Qual que é a frase que se formou no nome Yahvé? Não. Olhe o prego, olhe na mão. Olhe os pregos na mão. Na verdade, o nome de Deus impronunciável é uma mensagem. Olhe os pregos na mão. Não é impressionante? Eu fico extasiado com a palavra de Deus. Mas são coisas que você tem que aprender a meditar para receber. Para encerrar, vamos ficar de pé. Para encerrar, quantas vezes mesmo o nome de Deus apareceu de forma acróstica lá no livro de Esther? Isso me inculcou. Eu não sei se chama a sua atenção, mas a minha chama. Porque eu não tenho dito para vocês que o número 5 é o número da graça? O número 5 é o número da graça de Deus. Por que Deus fez com que aparecesse apenas 4? Aonde Ele está agindo com pura graça com aquele povo. E não 5 vezes o nome dele. Isso
me deixou incomodado. Creio que foi o Espírito Santo. E de ontem para hoje eu fiquei incomodado com isso. E eu fui meditar mais. Hoje de manhã Deus me deu resposta. Abra a Bíblia lá em João, capítulo 19, verso 19. Pegue a sua ceia. Porque a plenitude da graça de Deus só vem com o Senhor Jesus. Essa é a primeira resposta que o Espírito Santo me deu. Nós vemos 4 vezes acontecendo Yud, Rei, Vav, Rei, no livro de Esther. O Novo Testamento foi escrito em grego, mas ele já foi traduzido para o hebraico. Mas isso não é importante, porque na cruz do Calvário, quando Jesus foi crucificado, em cima havia uma placa dizendo: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Projeta lá, por favor. Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Quem mandou escrever essa placa não foi um homem de Deus, foi o próprio Pilatos, ímpio, mandou decretar a morte de Jesus, cuja causa foi Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Os judeus vieram e pleitearam junto a Pilatos o quê? Retira isso, não fale isso, fale que ele se auto-intitulou o Rei dos Judeus, mas não escreva isso. Pilatos disse o quê? O que está feito, está feito. Agora, foi escrito em 3 línguas: latim, língua dos romanos; grego, a língua dos gregos; e hebraico, a língua dos hebreus. No dia que os fariseus leram, eles leram, e de forma acróstica, estava lá, Yud, Rei, Vav, Rei. O nome de Deus estava ali, na cruz, em cima da cabeça do próprio Senhor, de forma acróstica. Estava de trás para frente. Sabe por quê? Porque a partir desse dia, ele estava reescrevendo a minha história e a sua história para sempre. Ó a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Levante o cálice. Você que é batizado nas águas. Eu não sei vocês, irmãos, mas isso me enche tanto, fala comigo tanto. Espero que você tenha sido abençoado nesse dia. Levante o cálice da salvação, o cálice do banquete do vinho. E ao levantar o cálice, lembre, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, porque o evangelho não é sentir, o evangelho nem é mesmo ver, o evangelho é crer. Mesmo que você não veja, não sinta, não tenha resposta alguma, Deus nos bastidores está colocando o nome dele em cada circunstância, para trazer à tona a realidade de Cristo na sua vida e na minha vida. No final, que na verdade é o nosso começo, na cruz parecia o final. De fato era o final, porque nela morremos. Por isso, o nome do Senhor está ali, de trás para frente. Mas na ressurreição, nós vemos uma nova vida, uma nova história para nós. Hoje, por causa do sangue, os nossos inimigos estão debaixo dos nossos pés. Toda arma forjada contra nós não prosperou. Toda arma forjada, preparada contra nós, não prosperou.
praga nenhuma pode atingir a casa do povo de Deus por causa do sangue do Cordeiro. Nós estamos protegidos pelo sangue. O sangue nos livra do anjo da morte. O sangue nos faz aceitos diante do Senhor. E nós confiamos apenas no sangue derramado do Senhor Jesus, pois Ele é a causa de nós não sermos consumidos. Na cruz do Calvário, o Senhor escreveu uma nova história. Na verdade, Ele reescreveu a nossa história, aonde pelas suas feridas nós somos sarados hoje. Haviam feridas nele, para que não haja feridas em nós. Ele escreveu a nova história para mim e para você. Haviam dores nele, para que não haja dores no seu corpo físico. Haviam sofrimentos, angústias sobre ele, para que hoje você fosse fortalecido, enriquecido nele. Nós celebramos hoje, Senhor Jesus, o banquete do vinho. E como igreja, Rainhas Esther, nessa manhã, nós te convidamos para o banquete do vinho. Ó, vem, Senhor Jesus. Ora vem, Maranata. Maranata, ora vem, Senhor. Ora vem, Maranata. Ora vem, Maranata. Ora vem, Senhor. Ora vem. Ora vem, Senhor Jesus. Que seja hoje, que seja agora. Ora vem participar do banquete conosco. Ora vem, Senhor. Que o Senhor faça cada um dos meus irmãos nessa manhã como Rainha Esther. Revista-os de autoridade pela unção do Espírito, pela sabedoria do Espírito. Revista o Senhor de autoridade dessa manhã. Que eles compartilhem não só da intimidade, mas que eles compartilhem do trono nessa manhã. Que eles venham reinar em vida. Se una a pessoa que está próxima de você, compartilhe o cálice com ela e o pão. Fala para ela: o sangue que corre nas suas veias, corre nas minhas veias. O alimento que você recebe, eu também recebo. Por isso nós temos uma aliança em Cristo. Fala isso agora. Agora, coma do pão. Diante do seu rei, coma do pão. Seja alimentado e fortalecido agora com saúde, vigor e força. E beba agora também do cálice. Mas ao beber do cálice, diga: não há mais condenação para mim que estou em Cristo Jesus. Fala isso. Fala assim comigo: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Senhor escreveu uma nova história para mim. Aleluia, glória a Deus. Tem uma semana de vitórias no Senhor Jesus. Você possa sair daqui reinando em vida. Glória a Deus.